Alô, meus alunos, vamos então à continuação da aula anterior, que era Conformação das Moléculas Orgânicas, parte 1, para a nossa parte 2. Nessa parte 2, nós vamos falar de sistemas cíclicos, fundamentalmente o ciclo hexano, né, e seus análogos, né, estão extremamente importantes. Você vê que o ciclo hexano e seus análogos podem ser usados em diversos tipos de sistemas, fundamentalmente os esteroides e outras coisas mais. Então é importantíssimo a gente compreender como é que funciona. Aqui eu estou colocando simplesmente a nomenclatura, só porque você ciclo hexano, né, com elisão sem o H. Se você quiser colocar o H, pode, mas tem que colocar o hífen, né, porque você não tem H mudo em português, simplesmente isso. Então está aqui o nosso ciclo hexano. Ciclo hexano C6H12. Então aqui no modelo palito, ok? CH2, 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 CH2. Aqui cada um desses pontos aqui seria o hidrogênio nesse modelo palito. Aqui nesse modelo bem mais visual, que seria no modelo de bolas. Modelo de bolas também, CH2, 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 CH2. Esse aqui é um modelo espaço cheio. Espaço cheio considera os raios de Van der Waals. E esse aqui é um pouco difícil de ver, mas nós vamos ver agora num programa de química a projeção de Newman, que a gente viu na aula passada, nas moléculas acíclicas, como é que a gente poderia, é assim que se escreve o ciclo hexano na projeção de Newman. Bom, o nosso apoio está aí, o nosso ChemDraw 3D é extremamente importante. Então, para isso, nós vamos fazer o que a gente vem fazendo sempre. A gente dá uma saída aqui do programa e vai então para o nosso programa. Olha lá, aqui é o ChemDraw, e aqui então temos o nosso ciclo hexano no modelo de palitos. Observem que cada carbono desse vértice aqui tem uma posição, outra posição que a gente vai denominar como posição axial e equatorial. Daqui a pouco a gente vai voltar para esse programa. Quero que vocês observem bastante o sistema, né, que ele é considerado uma cadeira, né, uma das conformações importantes. Os ângulos têm que ser respeitados. Os ângulos são todos, se você tentar observar, olha, vamos girar um pouquinho aqui para você ver, né? Vou botar aqui em modelos aqui, ó, um modelinho de bola que é bem legal, ó, modelinho de bola. Aqui a gente pode subir aqui, se você quiser andar um pouquinho com ele aqui, você marca, sobe um pouquinho, tá vendo? Ó, interessante, né? Só para você ver como é que a gente pode trabalhar com esse modelo. Aqui, se você quer rodar um pouquinho a molécula, né, você pode rodar, ou aqui com esse botão você pode rodar em vários pontos. Então aqui você tem a posição. Agora vamos tentar ver como é que a gente viu aquele modelo. Olha só que coisa interessante. Olha lá, se você for rodando, você consegue ver aquele tal modelo que ficava tão difícil de ver, que é a projeção de Newman. Olha só a projeção de Newman. Estou botando uma ligação atrás da outra, vendo como estaria na estrelada, como nós vimos na aula passada. Estrelada, aqui também estrelada, e esse aqui na projeção de Newman, esses hidrogênios não aparecem. Tá? Não sei se você está lembrado, né? Lógico, acabei de falar, na projeção de Newman. Vamos dar uma voltada aqui no nosso modelinho, na projeção de Newman, que eu não vou nem ampliar, né? Seria então aqui uma dos carbonos no sistema de Newman, o outro sistema de carbonos, no sistema estrelado, e aqui teria então CH2, onde CH2 não aparecem, certo? Então, voltando para o nosso sistema, está aqui ele, você pode então visualizar. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com ele para você ver como é tão importante essas posições, ok? Então, realmente com esse tipo de modelos, dá para a gente ter uma visualização bem agradável do ciclo hexano. Vamos trabalhar, vamos estudar um pouquinho esse sistema, continuando a nossa aula. Voltando aqui na apresentação, né, falando do ciclo hexano, e vamos então classificar as posições importantes, né? Se você considerar aqui um plano virtual horizontal que corte esse carbono e esse carbono, né? Você vai ver o seguinte, você vai ver que tem posições, né? Cada carbono do sistema ciclo hexano tem uma posição, né, que ela está vertical,
e uma inclinada. Todas elas. Essas verticais, para baixo ou para cima, sempre assim. Uma vertical axial, posição axial, que é a vertical. Axial para baixo, a outra axial para cima, a outra axial para baixo, a outra axial para cima e assim por diante. Cada carbono tem uma posição axial, que é ou para baixo ou para cima, e uma posição equatorial. Essa posição, presta bem atenção, essa posição ela pode estar tanto indo em direção abaixo do plano, né, uma posição para baixo do plano, ou subindo, né, olha aqui, ó, subindo do plano, é sempre assim, uma indo para baixo, aqui está claramente para cima, aqui está para baixo, não está para baixo na posição axial, está equatorial, então é como se estivesse descendo ladeira, eu brinco assim, né, descendo a ladeira, aqui está subindo a ladeira, tá, e aqui está descendo ladeira, que é subindo ladeira, descendo ladeira. Então, entendeu? Então, e respeite, observe que cada carbono respeita a geometria tetaédrica próxima da regular. Então, é muito interessante que não há tensões angulares no ciclo hexano. É um sistema extremamente próximo do sistema tetaédrico regular, cada um desses carbonos aqui do tipo sp3. Tá? Debilização do tipo sp3. Então, observem várias vezes, né? E que vocês vão aprender para desenhar esse tipo de estrutura. Você faz sistemas paralelos aqui, depois você completa a cadeira e observe o seguinte, sempre cada carbono tem uma axial, depois outra axial. Se esse axial está para cima, né, no caso o bico, vamos dizer assim, esse bico está para cima, então o axial está para cima. Depois o bico está para baixo, axial para baixo. Bico para cima, também o bico que eu quero dizer esse diedro, esse vértice aqui, está para cima, está subindo um pouquinho. Então axial para cima, axial para baixo, axial para cima, axial para baixo. Façam muitas vezes esse treinamento, tá certo? Que você vai aprender a escrever cadeiras. Tá? No caso do equatorial, você tem então, por exemplo, para cima, para cima, né? Aqui para baixo, descendo ladeira, para cima, para baixo. Então, você tem então que, por exemplo, se você tem a gente já aprendeu sistemas, como a gente dá nomenclatura às vezes, por exemplo, do mesmo lado, né, do mesmo lado que a gente chamou de cis, sim ou anti, no caso do outro lado, aqui a gente chama de cis ou trans, o cis e trans, no caso para sistemas cíclicos, é usado para posições, por exemplo, essa posição axial está do mesmo lado que essa posição axial, em carbonos 1, 2, 3. Então a gente bota aqui, essa posição está 1, 3, axial. Então é uma 1,3 diaxial. Essa também aqui é um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, axial, axial, 1,3 diaxial. Observe que na posição 1,3 diaxial, elas têm uma certa proximidade, né, em termos espaciais. E as que tem embaixo também, axial, 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 né, também tem uma certa, vamos dizer assim, interações, né? Dependendo se muito mais, se em vez de hidrogênio tiverem grupos um pouco mais volumosos. Então vamos devagarzinho aprendendo como é que são essas estabilidades dessas conformações, extremamente importante na nossa aula. Bom, outra coisa que é importante é o seguinte, as conformações, né? Essa é a conformação mais confortável, que é a conformação cadeira. Então nesse caso aqui, nessa conformação cadeira, você tem então, eu estou representando, né, bolinhas com cinzas, né, como as posições equatoriais. Observe, equatorial, 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 para baixo, equatorial, para cima, equatorial, né, ok. E o branquinho, né, no caso sem cor, seriam as posições axiais. Axial para cima, axial para baixo, axial para cima. Observe que aqui está aparecendo lá por trás da ligação, né, axial para baixo. Então, as posições axiais. Por enquanto, logicamente, não dá para marcar, né? Porque simplesmente é o ciclo hexano, uma molécula totalmente simétrica. Mas quando a gente começar a estudar os substituintes, né? Você botar monossubstituído, dissubstituído, aí você vai dizer que a posição está, vamos dizer assim, um grupo metila, por exemplo, na posição axial. Se eu botar aqui, o axial, o axial, o axial, ou na equatorial, equatorial. Então a gente vai ter que treinar isso daqui, né? Fazer práticas,
Talvez depois eu bote algum exercício. Mas olha só, eu quero que vocês acompanhem como é que eu faço uma interconversão de cadeiras. A barreira conformacional, como na aula passada, né? Tinha aquela barreira conformacional calculada, né? Nesse caso, o giro não é apenas de uma ligação. Ela é, na verdade, tanto dessa ligação, a rotação dessa ligação, sincrônica a essa ligação, e o bico, né? Esse aqui eu estou marcando aqui, os bicos aqui, né? Que está para cima e está para baixo, eles podem, olha lá, fazer o tal do flip. Em inglês seria flip, seria inversão. Você pega esse bico e joga para baixo, e pega esse bico e joga para cima. Quando isso acontece, acontece a interconversão cadeira a cadeira, levando então a uma outra cadeira. Olha só, observem esse ponto aqui. Ó, esse ponto é esse ponto aqui. Tá vendo? Quando ele acontece, quando ele veio para cima, esse substituinte, que era equatorial, ele veio, olha lá, com o bico veio para cima, que é esse ponto aqui. Vamos tentar fazer o maior esforço, isso aqui, olha lá, para a gente visualizar, ó, o bico estava para cá, quando esse bico subiu, ele veio para cá, o bico ficou para cima, então esse aqui continua sendo cinza, só que agora ele está numa posição o quê? Axial, ok? Axial. Todos eles, observou esse bico aqui também, quando desceu, né, que ele estava para cima, ficou para baixo, e o branco, por exemplo, que estava na axial, foi para a equatorial. Então, em resumo da ópera, né, essa aqui seria uma outra conformação cadeira de energia idêntica nesse caso, né, porque é o ciclo hexano. Mas é para você acompanhar que existe então a interconversão entre cadeiras, né, e você pode, no caso aí, é uma interconversão, tem barreiras de interconversão, que a gente vai ver na próxima transparente, né, e fundamentalmente o que eu quero que vocês guardem é o seguinte: numa interconversão cadeira a cadeira, todos os grupos, né, ou substituintes, no caso se tiverem substituintes, né, em posições axiais, mudam para posições equatoriais e vice-versa. Foi o que a gente viu. Por exemplo, se tivesse um grupo aqui metila, quando feita a interconversão, ele estava em axial, aqui nesse ponto, e passou para equatorial. Nesse caso aqui, por exemplo, nesse aqui, essa posição aqui, que seria essa daqui, né? Então, logo depois do lado, seria essa daqui. Na interconversão, ela estava em axial, passou para equatorial, e assim por diante. Tem que treinar bastante, a gente vai ter que treinar bastante, né, até no papel, mas em cima do que a gente pode fazer em termos de virtuais, eu acho que é bem razoável. Ok, gente? Essa aqui é o seguinte: professor, só existe cadeira? Não. As cadeiras, na verdade, são as conformações mais estáveis das possíveis. Então, você tem uma cadeira interconvertendo em outra cadeira, e a gente chama isso de energia zero relativa, como a gente fez lá na antiperiplanar, sistema aberto, da aula passada. Então, logicamente, são conformações mais estáveis e isoenergéticas, e que para acontecer a interconversão existe toda essa transformação. Quer dizer, se esse bico aqui subir, por exemplo, chega a no caso aqui, de um sistema cadeira torcida, né? Um sistema cadeira torcida, ok? E de mais alta energia. Na verdade, ela é mais alta de todas. Ela tá todas as conformações, todas as posições, elas são estreladas, né? São estreladas. Então, a energia, né, de interconversão é 10,7 quilocalorias por mol. Isso quer dizer, na verdade, é bem maior até do que os anteriores que a gente tem visto, tá? Depois, você tem uma outra conformação, né? Seria aqui você subindo um pouquinho, chamado bote torcido. É importante que você conheça. Observem, ela é 4,7 quilocalorias por mol, mais energética do que a cadeira, mas é mais estável do que essa aqui, tá? Do que essa conformação, o bote torcido. Por quê, professor? A gente vai ver já já que, na verdade, isso torna as ligações, muitas delas estreladas, e aqui tem conformações eclipsadas, que aumentam a energia, certo? Depois você tem uma outra conformação, se você sobe de novo o bote, chega a uma conformação chamada bote. Parece aqueles barquinhos de papel, né? Um botezinho. Ela é mais energética do que o bote torcido, 4,7. Né? Depois, voltando o caminho, você tem um outro bote torcido, 4,7, passa por 10,7, que é o topo de energia, né, de interconversão, né? Voltando então a outra cadeira. Então eu quero que vocês relembrem, fiquem guardando para não voltar toda hora, que a mais estável conformação são as cadeiras. A segunda conformação, vamos dizer assim, a menos
me permitam essa expressão errada, né? Entre aspas, menos pior, né? No caso, a de energia logo mais energética, mas que seja mais estável logo depois da cadeira, é o bote torcido. Então o bote torcido, de alguns momentos, ele pode até existir quando não tem jeito da cadeira coexistir. A gente vai ver isso lá na frente daqui a pouco, tá certo? Então está aqui, então, numa conformação bote, ela tem uma energia alta, porque ela tem uma interação que normalmente você vai ver, que é o sistema chamado interação mastro de bandeira, né? Como fosse uma bandeira aqui, seria ser um mastro, e ia ter uma interação aqui nessas duas posições bote, que as posições começam a bater os grupamentos aqui no meio, fazendo então uma repulsão estérica, se os grupos logicamente forem repelentes, né? Cuidado, porque em alguns casos os grupos forem atratores, né? Fazem ligações de hidrogênios, interação, se forem atratores, ou sei lá, um cátion, um ânion, até pode ser que um bote pode ser estável, né? Ou um bote torcido, dependendo do substituinte, né? Se forem repelentes, ela é ruim, né? Se forem de atração, elas são pode ficar até boa, tá? E a semicadeira, né, eu chamei de cadeira torcida, no caso semicadeira, é a mais energética de todas, dificilmente se forma, ela é um máximo energético, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha agora, né, em sistemas que eu tenha agora um substituinte, né, no ciclo hexano. Seria o ciclo hexanos monossubstituídos. Monossubstituídos, eu estou botando agora, por exemplo, um grupo na posição, o que, gente? Equatorial. E vamos fazer uma interconversão, ela é mais estável. A posição equatorial, você vai ver que ela é mais estável, né? Se você não tiver, no caso de monossubstituído, sempre a posição mais estável, porque ela é menos impedida estericamente. A gente vai ver já já, eu volto para o modelo lá, né, para o modelo quântico, né, no modelo teórico lá, de definição, porque você vai ver isso com mais facilidade. Então, equatorial é uma posição confortável, né, e quando você faz a interconversão cadeira a cadeira, o que acontece? O que está em equatorial vai para a axial, e se ele for grande, se for um grupo grande, lá, um grupo isopropil, benzil, outro grupo grande, você começa a ter interações do tipo 1, 2, 3, diaxial. Essa interação diaxial, elas têm repulsão estérica. Por isso que o sistema monossubstituído do ciclo hexanos são sempre mais estáveis do que os sistemas onde tem o grupo na posição equatorial, é mais estável do que o que tem na posição axial, devido por essa interação de Van der Waals, no caso, se for um caso de interação de Van der Waals, dispersão de London, no caso de interações de impedimento estérico, né? Impedimento estérico, não são atrativas, são repelentes, né? Repelentes. Então, conformações cadeiras com substituintes na posição axial, né? Monossubstituídos, sem exceção. Monossubstituídos, pode ter uma ou outra exceção, mas não no nosso nível aqui de graduação, né? Monossubstituintes, nós vamos ver que a maiores energias é a energia axial. E aqui nós estamos vendo aqui uma tabela grande, que vamos tentar entender o que é isso aqui. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é a energia axial, quer dizer o seguinte, é quanto que, se você tem um substituinte flúor, por exemplo, vamos ver a entrada 1, o flúor, isso quer dizer o seguinte, quando tem o flúor, a posição axial é 0,25 quilocalorias por mol mais energética do que a posição equatorial. Você está entendendo? Então, eu quero dizer o seguinte, eu considero 0 e aqui é justamente energia axial, quer dizer, quanto ela é pior em energia a posição axial. Botou um cloro, aumentou, tá vendo? Aumentou para meio quilocaloria, então é o dobro da energia. Então o cloro é mais volumoso, realmente, mais volumoso. Ah, professor, que coisa engraçada, né? A gente vai ver passo a passo isso tudo aqui. Então eu estou só apresentando para vocês que tem algumas que são pequenas, tem umas que são grandes, essa aqui é um absurdo, é uma terquibutila, a gente vai tentar entender. Então agora eu vou destrinchar passo a passo essa tabela nos slides, nas apresentações posteriores. Então vamos ver inicialmente aquela tabela do sistema, os halogenados. Então a gente viu lá
que o flúor ciclohexano, você pode voltar quantas vezes você quiser, né, era só 0,25. Né? Veja bem, presta atenção. Eu estou colocando a conformação mais energética, não é mais estável. Eu estou colocando o substituinte na posição axial, né, que eu estou colocando, na verdade, a que tem a maior energia, porque foi calculado, no caso, 0,25 mais energético do que se ele tivesse na interconversão na posição equatorial, que seria então considerado a 0, né, 0,25. Quando você bota para cloro, ele é mais volumoso. Então ele faz a interação diaxial, 1,3 diaxial, mais um pouquinho. Entretanto, ele tem um comprimento um pouquinho maior, ele se afasta um pouquinho. Então, mesmo assim, não compensa. O volume do cloro é muito grande, então realmente ele é o dobro do flúor. O flúor é pequenininho. O flúor, em termos de volume, é muito parecido até que o hidrogênio. É muito próximo, na verdade, 0,25 é uma diferença muito pequenininha em termos de energia. Professor, o bromo é engraçado, né? O bromo ele é igual, é parecido, né? Se você puder, se você voltando aqui no caso da nossa tabela, você vê que o bromo ele é, no caso, 50, né? 0,5, igual, né, professor? E o iodo é até menor, que coisa, né? Então, na verdade, eu botei a tabela, mas eu estou aqui repetindo aqui a tabela aqui, né? Então está aqui, 0,25, meio. Professor, por que aqui é meio se o bromo é tão mais volumoso do que o cloro? A explicação é que o comprimento dessa ligação aqui é bem menor do que essa daqui. Essa ligação é bem mais comprida e faz o seguinte, mesmo ele sendo mais volumoso, ele se afasta mais da interação 1,3 diaxial. E o iodo, ele é tão mais comprido, na faixa de 2,16 angstroms, que mesmo ele sendo bem mais volumoso, ele se afasta da interação 1,3 diaxial, acaba ficando até o quê? Menos prejudicial na posição axial. De qualquer forma, sempre, lembrem, a posição equatorial é melhor. Mas esse aqui, né, acaba que o iodo ele consegue ficar na posição axial a um custo menor do que o próprio bromo. Entendeu? É um balanço de interação de volume também e distância de ligação. Ok? Vamos olhar então nesse caso aqui, bem interessante. Devagar, não tem pressa aqui. Uma metila, por exemplo, né, uma metila na posição, quando ela se encontra na posição axial, tá, ela se encontra a 1,7 quilocalorias por mol mais energético que na posição equatorial. No caso de uma etila, você pode pensar, puxa vida, tem mais, tem um CH2, CH3, devia ser bem mais. Caramba, é quase igual, né? Praticamente 1,7, 1,8. Por quê? Logicamente, as moléculas não são burras, né? Tem uma ligação livre aqui, nessa posição. Então, logicamente, ela vai jogar. O outro grupo, ela tem a possibilidade de só botar o hidrogênio, como está aqui, para cá. E o outro grupo, simplesmente, ela se afasta do sítio de interação 1,3 diaxial. Existe essa liberdade conformacional que a gente já viu do sistema dos etanos, ok? Bom, quando você bota a isopropila, aumenta um pouquinho também, porque ele vai botar os dois grupos o mais afastado possível, né, na pior conformação, que seria no caso a axial, e ainda colocando hidrogênio, mas vai aumentando. Agora, meu amigo, quando você coloca terquibutila, passa para 6 quilocalorias por mol. Caramba, isso é enorme, muito grande. 6 é muito grande, 6 quilocalorias por mol, né, dá 20, 25, 26, é um enorme, kilojoules por mol. Isso acontece tanto que, professor, então não ficou, então, a pior não é, então, logo depois da cadeira, então a terquibutila não fica. Não, realmente, a terquibutila é tão energética que a conformação pior não é uma conformação cadeira. Ela começa a se tornar o bote torcido, né? Para quê? Porque ela é 6 quilocalorias por mol pior do que a cadeira, no caso, normal, no caso, né? Mas essa aqui, no caso aqui, seria até a mais estável, né? No caso, e a outra que você colocar na posição axial, ela praticamente não fica, porque 6 quilocalorias praticamente é 100% nessa conformação, né? Então ela é um marcador conformacional, isso é importante. Então lembrem que terquibutila é um marcador conformacional. O que é isso, professor? Marcador conformacional. Ela nunca fica na posição axial. Então, quando tiver uma terquibutila nos exercícios, você vai ter que colocá-la na posição, o quê? Equatorial. Mesmo a custo que se tiver que transformar uma cadeira numa
no caso, num bote torcido. Então, relembrando, gente, nesse caso, essa é a conformação mais estável, certo? Para o sistema da tec-butila, certo? A conformação onde bota tec-butila na posição, eu vou até fazer para vocês, mesmo que eles percam um pouquinho de tempo, né? Entre aspas, né? Tempo a gente tem, vocês vão ver que a mais energética, né? Seria, eu vou até diminuir um pouquinho aqui, aqui a gente pode diminuir nesse botãozinho para a gente poder botar a tec-butila, né? Então vamos diminuir um pouquinho aqui a tec-butila, ok, diminuir, e agora vamos botar a tec-butila. Clica aqui nessa ligação, botei aqui, vou botar na axial, que é ruim. 1, 2 e 3, né? Deixa eu ver se eu contei aqui, 1, 2, 3, deixa eu ver se ficou direitinho aqui para o nosso tratamento. Não está bom, então vamos voltar. Como a gente está fazendo aqui o sistema sem muita, como é que eu vou dizer, sem muito, vamos deletar aqui, existe aqui uma borrachinha, até bom acontecer essas coisas, porque você vê que quando você, quem estiver trabalhando comigo, né, quem estiver fazendo o curso comigo, né, vai poder trabalhar com esses programas. Então vamos voltar aqui, né, no sistema, e vamos de novo botar o sistema aqui para cá, né, para cá e para cá, beleza. Fiz aqui então agora a tec-butila, mas ela ainda está e não está ainda. Então agora a gente vai, lembra que a gente minimiza, ó, MOPAC, né, pacote de orbital molecular, minimiza a energia. Vou usar como teoria, não vou usar o M1, vou usar o PM3, às vezes ele é mais eficiente. Eu vou tentar otimizar a molécula. Ela, observe, essa seria a mais energética, está otimizando. Isso aqui ele dá o gradiente, ele tá, opa, otimizou, beleza. Otimizou. Então observem que essa aqui é a conformação mais energética, 6 quilocalorias por mol mais energética, e que seria uma cadeira, né? E ela mesmo assim ela não fica totalmente na posição axial. Existe uma posição aqui que ela está meio axial e meio equatorial, a gente chama de pseudo. Ela tenta de qualquer maneira, porque ó, mesmo que você rode aqui, vai ter sempre uma metila aqui fazendo interação estérica aqui. Então a tec-butila não consegue. Então por isso que nesse caso, né, você viu que essa aqui é uma conformação 6 quilocalorias mais energética, tá, do que essa daqui que seria o nosso bote torcido, né? O bote torcido seria então a conformação mais estável. Só para o tec-butilo, no caso, quando grupos assim absurdamente mais volumosos. Espero que esteja dando para entender, né, que as moléculas não são burras. A análise conformacional é isso, é entender a posição mais, vamos dizer, o equilíbrio, né, a posição mais estável que a molécula consegue se colocar, né? Então, às vezes, tem custo, né? A cadeira quase sempre é a melhor. E a equatorial se for mono substituído, mas às vezes o grupo é tão grande, volumoso, no caso como o tec-butila, que ele preferiu adotar um bote torcido, né? E para sair da posição até pseudo-axial e ficar numa posição totalmente equatorial. Ok, gente? Ok, vamos continuar. Esse dado aqui é extremamente interessante, que eu peguei para vocês. Isso aqui quem está fazendo graduação, não está muito acostumado com isso, isso aqui é uma revista, Journal of Organic Chemistry, é uma revista da American Chemical Society, da Sociedade Americana de Química. Ela foi publicada no ano de 2005, né, no volume 70, essa aqui é a página inicial e página final do artigo. Esse artigo científico, tá, fala sobre o estudo conformacional dessa molécula, que é você bota 2 tec-butilas na posição 1 e na posição 4. Professor, cis, né? Cis porque ela um grupo está para cima em pseudo, no caso pseudo axial, e a outra na posição 4 está na posição equatorial. Então você está colocando uma pseudo axial, que ela é ruim. Então ele fez um estudo de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e de carbono 13, né? Nem todo mundo tem essa experiência, mas vocês podem ver. E também fez um estudo computacional teórico altamente sofisticado e observou o seguinte: mesmo essa posição, né, pseudoaxial e pseudoequatorial, né, na caso aqui equatorial é boa, a pseudoaxial ela tem um custo energético. Ele fez um estudo nessa posição cadeira e viu que ela não é a conformação mais estável, praticamente quase não existe na posição no equilíbrio. Então, na verdade, é o bote torcido
né? É o bote torcido que é a conformação preferencial experimental, ressonância magnética nuclear de carbono 13. Então observe que eu estou tentando marcar a posição 1 e 4. Ó, 1, 2, 3 e 4. Observe, ela fez todo um torcido, ela é estrelada e consegue colocar assim, é mesmo a cis, né? Essa aqui também é cis, está para baixo e para baixo, tá vendo? Para baixo e para baixo, mesmo lado, né? Descendo ladeira, cis, subindo, cis, ok? Subindo, descendo, trans, descendo, subindo, trans. Então essa aqui é cis, como essa aqui também é cis, ela é só uma interconversão cadeira a cadeira. No caso não, cadeira, e aí acontece que interconverteu para um bote torcido, que é a conformação mais estável experimentalmente e computacionalmente calculada. E aqui eu posso dizer, porque agora eu posso colocar esses grupos enormes, extremamente volumosos, na posição equatoriais, né? No caso as diequatoriais, eu consigo fazer isso. Então é um custo extremamente importante. Então lembrem, hein, gente, tec-butila é um marcador conformacional, ele nunca fica na posição axial e tenta sair, quase sempre sai da posição pseudo-axial, ok? Então aqui está um desenho que eu calculei aqui assim, seria no caso do nosso bote torcido, onde ele fez então a cis, tá vendo? Descendo ladeira e descendo ladeira aqui para baixo, na posição 1, na posição 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e na posição 1, na posição 4, a tec-butila estão então na posição de equatoriais. Legal isso aí, né, gente? É muito importante que vocês tenham esse conhecimento. Vamos continuar nossas apresentações. Professor, agora eu tenho aqui um sistema agora aqui, que é um alcino, e aqui eu tenho uma nitrila C tripla N. Aqui é carbono tripla carbono, ok? Depois eu tenho aqui também um sistema benzeno, um sistema aqui, um fenil, um substituinte fenil. E vamos ver aqui, olha que coisa, professor, é tão baixinho, né? Olha lá, tem carbono agora, carbono, né? A metila é 1,7. E agora que tem mais carbono, passou a 0,41. Né? Tem carbono 0,2. Por que será? Ah, porque essa hibridização do tipo SP, ela é do tipo tubo. Tubo, é como se fosse um tubo, então ela é linear. Então ela pouco faz em termos de interações 1,3 diaxial. Tanto essa quanto essa. Legal, né? Então realmente esse sistema aqui, ele fica com pouco impedimento estérico. Tá? Já o sistema fenil, ele não é 6, viu? É 3, né? Porque ele consegue ficar numa posição inclinada, porque se ele se rodar aqui, ele vai botar esse hidrogênio muito perto para cá, então ele consegue, vai tentar, gente, ele vai tentar sempre, as conformações são sempre as mais estáveis possíveis, lógico, essa é a mais energética, 3.1, a melhor seria fazendo a interconversão, colocando ela na posição, no caso, cadeira. Essas são as energias axiais, tá certo? Espero que vocês estejam acompanhando bem o raciocínio. Aqui é uma equação de equilíbrio que você já conhece, né? Você tem, sei lá, reagente B com A, uma constante de equilíbrio, né? E esse aqui, então logicamente, a constante K é a divisão, né? Divisão entre a concentração de produto dividido por reagente, e aqui uma termodinâmica simples, ΔG igual a menos RT logaritmo de K, né? É constante, temperatura em Kelvin, logaritmo neperiano de K, constante de equilíbrio. Professor, você está colocando isso aí, é fisicoquímica? Não, não é fisicoquímica não. Não é fisicoquímica, mas eu quero que vocês tenham o seguinte, é só para você ter uma noção seguinte, se você tem dois conformeiros, né, B e A, dois conformeiros, tá, você tem sempre mais estável aquele, por exemplo, eu estou colocando aqui menos ΔG, K, aqui está aqui, menos ΔG, que aqui é a energia. Então essa aqui, por exemplo, nesse caso, menos ΔG em 5,56. Então essa energia aqui, quando tem 5,56, eu tenho 99,99% de A, certo? Quando tenho 4 de diferença de energia, 99, 2,73, isso é geral, não é só para equilíbrio conformacional não, para qualquer equilíbrio. Então com isso você vai ter a possibilidade de saber, dependendo da diferença de energia entre equatorial e axial, quanto tem de um conformeiro ou de outro conformeiro, de uma cadeira, por exemplo, ou de outra cadeira, tá certo? Vamos dar um exemplo, aqui eu tenho um exercício resolvido, vamos ver aqui, por exemplo, né, escreva a melhor conformação para as seguintes moléculas.
e estime o quanto a conformação cadeira mais estável estará em abundância no equilíbrio conformacional. Bom, vou fazer uma só. Então, 1,1-fluor-metil-ciclohexano. Você tem que desenhar o ciclohexano. Ok, vamos tentar pegar aqui a solução. Eu não fiz passo a passo, mas você pode tentar acompanhar. Eu vou tentar aqui digitar para falar com vocês, né? Então, a primeira coisa, você tem que saber quem é o 1,1. No caso aqui é difluor-metil-ciclohexano, né? Difluor, né? Difluor-metil-ciclohexano. 1,1-fluor, desculpa, eu que estou falando. 1,1-fluor-metil. Tem o flúor e tem a metil na mesma posição. Bom, então eu posso botar, como na mesma posição, uma posição que eu chamei de 1, eu tenho um flúor e uma metila, quem é que fica na posição equatorial e quem fica na posição axial? Olha, gente, o flúor, ele só é prejudicial 0,25 quando está na posição axial. E a metila, quando você faz a interconversão, a metila ela tem um custo para colocar na posição axial de 1,7. Ah, professor, então é melhor deixar o flúor, né? Quem é mais volumoso vai ficar preferencialmente, nesse caso, né, na posição equatorial. É a mais confortável entre elas. A mais confortável entre elas. Estão percebendo? Então aqui, nessa conformação cadeira, o flúor está na posição axial, que é a que dá a energia 0,25. Na outra conformação cadeira, a metila está na posição axial. Então você faz a subtração. ΔG vai ser 1,7 menos 0,25. Então tem 1,45. Aí se você for lá naquele gráfico, 1,45 que eu dei anteriormente, 1,45 tem 95% e 5%. Então é uma estimada, né? É uma estimada, então você tem no equilíbrio conformacional 95% dessa conformação. Esse é um outro exemplo, tá? Que eu tenho agora a mesma coisa, no caso aqui, ó, nesse caso eu tenho o hidroximetilciclohexano, né? Aqui eu tenho uma metila, aqui eu tenho uma hidroxila, tá certo? No equilíbrio conformacional, tá? 1,7 menos 0,7, equilíbrio conformacional. E no caso aqui do mentol, como é que seria? O L-mentol é amplamente usado na indústria alimentícia. Escreva a conformação mais estável para o L-mentol e estime o seu equilíbrio conformacional. Ok. Então você desenha então aqui, no caso aqui, né? Você desenha o teu ciclohexano, bota as posições, no caso aqui a metila, eu botei uma posição aqui para cima, tá vendo? Ele está para cima, equatorial, esse aqui está para cima também, na posição 3 para cima, e que aqui está para baixo, certo? E professor, é equatorial, 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 isso é bom, né? É ótimo. Se você fizer a interconversão, os três grupos, lembra que tem que mudar? Então os três grupos vão para a posição axial, isso é ruim, né? Isso é ruim. Então isso aqui é equatorial, 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 mais estável. E aqui seria somar a energia. No caso do OH é 1 quilocaloria naquela tabela, o isopropil é 2,1 e no caso a metila seria, no caso, 1,7. Então estimado 4,8 quilocaloria por mol. E olhando naquela tabela, você teria então o sistema 99,9. Então o mentol ele fica nessa posição, né? O mentol, L-mentol, ele está nessa posição triequatorial, né? Num sistema mais que 99,9% no equilíbrio. Se você fizer uma análise espectroscópica, você vai ter, praticamente só vai ver ele, 99,9%. Então, extremamente importante isso aqui para os nossos estudos posteriores, tá certo? Fechando a aula, tenham só cuidado, porque a gente sempre falou o seguinte, professor, fica na posição equatorial, fica na posição equatorial. A gente já viu que algumas vezes, né, tem que ficar na posição equatorial. Aqui eu estou colocando o cis-1,3 ciclohexanodiol. E, para surpresa, você tem aqui, bom, vamos lá. Então, cis. Cis quer dizer o seguinte, 1, 2, 3, olha lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ciclohexanodiol. Então, tem um ol, uma hidroxila na posição 1, na posição 3. Botei aqui na axial, axial. Se você fizer a interconversão de cadeiras, eu tenho a equatorial, equatorial. Ah, professor, fácil. A equatorial, equatorial é melhor que a axial, axial. Não é? Não. Essa é a mais estável. Por incrível que pareça, né, tem que tomar cuidado. Essa aqui agora é a mais estável. Por quê, professor? Ah, porque agora, veja bem,
Agora, esses grupos, eles não se repelem, eles se atraem. Atraem como? Atraem podendo fazer, no caso, quando eu tenho axial-axial, eu permito a formação de uma ligação de hidrogênio intramolecular. Professor, são tantos parâmetros, né? É verdade. Vamos estudar com força, tem os livros aí, o texto que eu tenho oferecido para vocês estudarem, tem essas coisas todas lá no livro. Então, na verdade, você tem que tomar em consideração, recapitulando, impedimento estérico, quando o grupo é extremamente volumoso. Logicamente, as posições 1, 3, elas, quando tem dois grupos que se tiverem só de impedimento estérico, eles vão preferir ficar em equatorial. Mas eu falei, se tiverem atrações entre eles, nesse caso por ligações de hidrogênio, formam uma ligação de hidrogênio. Observe que na equatorial não há permissão, não há possibilidade de formação de ligação de hidrogênio, só na axial. Então, veja bem, como a hidroxila é pequenininha, só gasta 1 quilocaloria e 1 quilocaloria, e a força de uma ligação de hidrogênio ela pode ser na faixa de 5, 6 quilocalorias, ele prefere deixar o grupo OH axial para permitir a possibilidade de formação ligação a hidrogênio. As moléculas são inteligentes, né? Na verdade, é a natureza, né, cara? É a natureza. Elas tentam encontrar sempre uma posição, uma solução melhor para a sua posição geométrica, tá? Espero que a aula de hoje tenha sido frutífera e que vocês possam, então, continuar estudando com verdadeiro afinco, fazendo os exercícios disponíveis nesse livro. Quem quiser, continua me pedindo pelo esse e-mail aqui, mvaulas@gmail.com. Obrigado por mais essa audiência e até a próxima aula. Um abraço do professor Mário Vasconcelos.